dar continuidade ao estudo do direito ambiental. E no estudo do direito ambiental, hoje nós vamos trabalhar com um tema relacionado ao surgimento e à preocupação com o meio ambiente, tanto no Brasil quanto no mundo. Então nós vamos verificar alguns eventos internacionais que ocorreram e veja, na verdade, a preocupação com o meio ambiente é relativamente recente, né? Comparado, o direito ambiental aí é recente comparado a outros ramos do direito, e a preocupação com o meio ambiente em si também é bastante recente. Basicamente, a preocupação com o meio ambiente começa lá na década de 60. Na década de 60 em diante. Antes, a preocupação que se estabelecia era, na verdade, com o desenvolvimento econômico pós-revolução industrial. Então, veja, antigamente o ser humano ele não se preocupava com o meio ambiente em si. A preocupação, né, com o meio ambiente começa a ter início a partir da década de 60, né, do século passado, em diante. Essa preocupação com a proteção ambiental, portanto, é algo considerado relativamente recente. Antes, o que se preocupava era com o desenvolvimento econômico, que foi impulsionado lá com a Revolução Industrial, né, nos séculos XVIII e século XIX, onde as pessoas que viviam no campo, né, nas áreas rurais, passaram a migrar, né, passaram a ir para as cidades, para a área urbana, e ali começaram a trabalhar. A preocupação com o meio ambiente, então, tem seu início na década de 60. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi o primeiro a ter, o primeiro presidente a ter uma preocupação com o meio ambiente. A título de curiosidade, o John Kennedy foi presidente nos Estados Unidos de 1961 a 1963. Então veja que aí foi o início de tudo, o início da preocupação do meio ambiente, o início dessa ideia de que o meio ambiente deve ser protegido, que o meio ambiente é necessário, né, para a preservação da vida das pessoas. Então, tudo isso começa na década de 60. Em 1968, foi fundado o chamado Clube de Roma, que recebe esse nome, Clube de Roma, justamente porque a primeira reunião que teve foi em Roma. O Clube de Roma é composto por pessoas ilustres de diversos países que se reuniam para tratar de questões ambientais. E veja que a importância do Clube de Roma é que essas reuniões fizeram com que se despertasse uma maior conscientização, né, na questão envolvendo a proteção do meio ambiente. E foi chamado de Clube de Roma porque a primeira reunião ocorreu na Itália, ocorreu em Roma, onde se reuniram pessoas de diversas nacionalidades para então discutir questões envolvendo, né, o meio ambiente, as questões ambientais. E aí veja, dois principais eventos internacionais sobre o meio ambiente foram a Conferência de Estocolmo, em 1962, e depois, e bem depois, né, em 92, nós tivemos a Conferência do Rio de Janeiro. Agora veja, tanto a Conferência de Estocolmo de 1972 quanto a Conferência do Rio de Janeiro de 1992, a chamada Rio 92, né, eram apenas soft law. O que é isso? Eram apenas diretrizes, sem caráter vinculante, sem obrigar os países, não tem força de lei.
os países cumprem se quiser. Portanto, caracteriza-se como mero compromisso moral que cada país adota nessas conferências, nessas convenções. E aí nós tivemos então a Convenção de Estocolmo, como já dito, né, foi o primeiro encontro mundial, ocorreu em 1972. Na Conferência de Estocolmo, na Convenção de Estocolmo, houve a participação de 113 países e o Brasil participou dessa convenção. Tendo como preocupação, a preocupação aqui que foi feita aí na Convenção de Estocolmo, foi a questão envolvendo a poluição mundial. Então o pessoal estava preocupado com a questão de poluição, a emissão de gás carbônico. E nessa conferência foram firmados 26 princípios. Então, muitos princípios que a gente vê hoje, que estão lá na Constituição de 88, têm origem na Convenção de Estocolmo de 1972. A exemplo do princípio da responsabilidade, o princípio da educação ambiental, o princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada entre os países, o princípio da soberania de cada país sobre os recursos naturais, o princípio de que o meio ambiente é um direito humano, faz parte do direito humano. Então veja que a Convenção de Estocolmo, né, essa conferência mundial, foi de suma importância, porque a preocupação dele foi, primeiro, nós temos que nos preocupar com a questão envolvendo a poluição no mundo, a emissão de gás carbônico. E dessa Convenção de Estocolmo surgiram 26 princípios. Vários foram incorporados aqui na nossa Constituição brasileira de 1988. Temos também uma outra conferência, que é a do Rio de Janeiro, também conhecida como Rio 92, Eco 92, Cúpula da Terra. E aí veja, o próprio nome diz, Rio 92, Eco 92, significa que a Conferência do Rio ocorreu em 1992. E ocorreu aonde? No Rio de Janeiro. Foi organizado pela ONU com a participação de 172 países. Essa conferência do Rio de Janeiro, a Rio 92, incorporou todos aqueles princípios lá da Convenção de Estocolmo, os 26 princípios, baseando-se principalmente no princípio do desenvolvimento sustentável. A ideia de que os países devem se desenvolver, obviamente, né, economicamente, é imprescindível, é necessário o desenvolvimento dos países, mas deve haver também a necessidade com a proteção ao meio ambiente. Então, o desenvolvimento econômico tem que ocorrer, mas com uma preocupação, com um viés para a proteção do meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente. Nós não devemos desenvolver economicamente os países a todo custo. É necessário que se preserve também o meio ambiente para que se garanta para as presentes e futuras gerações uma sadia qualidade de vida. E aí veja, da Rio 92, né, Cúpula da Terra, surgiram 5 documentos. Primeiro documento, Declaração do Rio. A Declaração do Rio vai tratar dos princípios ambientais do desenvolvimento sustentável. Depois, um segundo documento, Agenda 21. Por que o nome é Agenda 21? Porque se refere ao século 21. A Agenda 21 é um plano global, nacional e local, visando implantar os princípios ambientais. E esses princípios ambientais, implantados aí na Agenda 21, eram um mero compromisso, sem caráter vinculatório. Os países, né,
que participaram aí, né, dessa conferência, o Rio 92, né, esses países que participaram, eles não se obrigam, na verdade, a observar esses princípios, porque cada país tem sua soberania e a soberania dos países devem ser respeitados, né? Portanto, cada Estado soberano será responsável pelo seu desenvolvimento sustentável. Mas veja, os países assumiram um compromisso sem caráter vinculatório. Seria uma soft law, ou seja, não tem, é uma mera recomendação, não tem caráter vinculatório, vai cumprir se quiser, né? Mas veja, é importante que cada país cumpra aquilo que assumiu, seus compromissos, né? Porque nós sabemos que o recurso ambiental é finito, uma hora vai acabar, então é necessário preservar o meio ambiente. Além disso, nós temos um terceiro documento produzido na Rio 92, na Cúpula da Terra, que é a Declaração das Florestas. Na Declaração das Florestas foram estabelecidos princípios de gestão, conservação e de desenvolvimento sustentável de todos os tipos de floresta, de uma maneira geral, de um modo geral. Essa Declaração das Florestas também não tem caráter vinculatório, não tem força obrigatória, é uma mera recomendação, novamente. Quarto documento que foi produzido na Cúpula da Terra, no Rio 92, é a Convenção da Biodiversidade. Na Convenção da Biodiversidade foram estabelecidas metas visando preservar a existência dos seres vivos. A ideia é conservar o ecossistema. Sabemos que o ecossistema é aquela interação envolvendo, né, aquela interação que vai envolver tanto os seres vivos, os seres bióticos, que vão interagir com os abióticos, que são os sem vidas. Então, essa interação envolvendo seres vivos com os que não têm vida, como água, como o ar, né? Esses daqui, essa interação aqui é chamada de ecossistema. E a ideia da Convenção da Biodiversidade é justamente estabelecer metas para preservar todos esses seres vivos, conservando o ecossistema. Inclusive, a preocupação com os recursos genéticos, os fatores de hereditariedade, a questão envolvendo a herança biológica, a questão genética, né, dos seres vivos. Isso aí, essa preocupação começa aí com a Convenção da Biodiversidade, que, como reforçando aqui, né, nasceu aí do Rio 92, né, da Cúpula da Terra. E o quinto e último documento, também produzido na Rio 92, foi a Convenção sobre a Mudança Climática. Na Convenção sobre a Mudança Climática, a meta é reduzir a poluição e a emissão de gases de efeito estufa. Então, seria o quinto e último documento produzido na Rio 92. Convenção sobre a Mudança Climática. Aqui a preocupação é com o clima. Nós precisamos reduzir, né, a emissão de gás carbônico, né, e reduzir aí a poluição, consequentemente. Veja, todos os anos é necessário realizar reuniões para acompanhar a mudança climática e também a preservação da biodiversidade. Então, é preciso realizar, concretizar certas reuniões para verificar como é que está as questões envolvendo o clima, né? Ou seja,
como é que está aí os países, né? O clima mundial? Tá havendo um aquecimento global, por exemplo? Então, há uma preocupação muito grande com as questões climáticas e também com a preservação da biodiversidade, ou seja, das várias espécies, né, de vida que devem ser preservadas. Essa necessidade aí adveio desses dois documentos, esses dois últimos, né? Convenção da Biodiversidade e Convenção sobre Mudança Climática. Então, por força desses dois documentos produzidos na Rio 92, Convenção da Biodiversidade e Convenção sobre a Mudança do Clima, é que se estabeleceu a necessidade de se realizar reuniões visando acompanhar tanto a questão envolvendo o clima, a mudança climática, quanto a preservação das mais variadas vidas, né, espécies de vidas, a biodiversidade. Os países que participaram da Rio 92, da Cúpula da Terra, passaram a realizar conferências. Essas conferências são chamadas de COPs, Conferência das Partes. Nessas conferências são realizados, produzidos documentos chamados de protocolos. Esses protocolos são assinados pelos representantes dos países que participam dessas conferências das partes, as chamadas COPs. O protocolo é um aditivo que se faz na Convenção da Biodiversidade e na Convenção sobre as Mudanças de Clima. Então veja que a preocupação aqui relacionadas a esses dois últimos documentos produzidos no Rio 92, que são Convenção da Biodiversidade, preocupação é com as espécies, os seres vivos, e a Convenção sobre a Mudança Climática, a questão envolvendo, né, o aquecimento global, a mudança do clima, a emissão de gases de efeito estufa. Então, a partir daí, né, desses dois documentos, é que os países começaram a se reunir por meio de conferências. Dessas conferências são realizados documentos chamados de protocolos. Esse protocolo nada mais é do que um aditivo que se faz na conferência, né, na Convenção da Biodiversidade e na Convenção sobre as Mudanças do Clima. Podemos destacar dois importantes protocolos que, como vimos, são aditivos feitos a essas duas convenções, a da biodiversidade e Convenção sobre Mudanças do Clima. E aí nós temos esses dois aditivos, esses dois protocolos, o Protocolo de Quioto e o Protocolo de Paris. Primeiro, Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, como vimos então, é um aditivo que se fez, né, a essas duas conferências, essas duas convenções, né? E aí nós temos que o Protocolo de Quioto ocorreu em 1997. Ocorreu na terceira conferência, na terceira COP. E aí o objetivo do Protocolo de Quioto, que, como vimos, é um aditivo a essas duas convenções, o objetivo foi reduzir a poluição mundial, ou seja, reduzir os gases poluentes que causam o efeito estufa. Os países desenvolvidos, que fazem parte do anexo 1, assumiram o compromisso de reduzir a poluição em pelo menos 5,2% do que poluem entre o período de 2008 a 2012. Então tiveram como base aí esse período de 2008 a 2012. A ideia é reduzir em 5,2%, né, a poluição. Já os países menos desenvolvidos, que são aqueles que fazem parte do anexo 2, e aí o Brasil faz parte do anexo 2, são países menos desenvolvidos, esses não assumiram nenhuma obrigação quanto à despoluição. Apesar de tudo isso, criou-se um sistema ficou conhecido como mercado de carbono ou crédito de carbono. O que seria isso?
seria basicamente o seguinte: os países do anexo 2, ou seja, aqueles países menos desenvolvidos, poderiam negociar com os países mais desenvolvidos, que são aqueles que fazem parte do anexo 1, que caso os países menos desenvolvidos realizassem a despoluição, mesmo que não tenha assumido nenhum compromisso nessa despoluição, esses países menos desenvolvidos do anexo 2 poderiam vender, e aí eles teriam um crédito que poderia ser negociado com os países mais desenvolvidos. Países que se comprometeram em reduzir a poluição e que não conseguiram cumprir as suas metas. Então, já que eles não conseguiram cumprir as suas metas, eles poderiam comprar desses países menos desenvolvidos, e aí seria uma espécie de um crédito, né, que os países do anexo 2 menos desenvolvidos teriam. Pelo fato, seria um prêmio, pelo fato de eles, apesar de não terem esse compromisso, eles efetivaram isso que foi estabelecido no protocolo de Kyoto, ou seja, eles realizaram, né, políticas públicas, atuações voltadas à diminuição da poluição no país. E esses países, então, que conseguiram, né, diminuir a emissão do gás carbônico, esses países poderiam vender para os países mais desenvolvidos, fazer uma negociação. Isso ficou muito criticado. Por quê? Porque criou uma espécie de direito de poluir limitado. Então, os países mais desenvolvidos simplesmente não cumpririam aquilo que as metas estabelecidas, e aí compraria dos países mais desenvolvidos essa espécie de crédito, né? E compraria, então, desses países mais desenvolvidos, pagando um dinheiro para esses países mais desenvolvidos, pelo fato desse país do anexo 2 menos desenvolvido ter, de fato, atuado aí na despoluição, né? Na diminuição da emissão de gás carbônico. Então, essa questão envolvendo aí essa negociação, né, que é o chamado mercado de carbono, crédito de carbono, foi criticado principalmente pela doutrina, né? Um outro protocolo, né, o primeiro foi o protocolo de Kyoto, que nós já vimos, né, que ocorreu em 1997, a terceira COP, né, e tivemos depois o protocolo de Paris. O nome já diz, ocorreu lá em Paris, na França, né? E o protocolo de Paris foi objeto da Conferência 21, ficou conhecido como COP 21, Conferência 21. Ocorreu muito depois, em 2015. E o objetivo no protocolo de Paris, né, foi reduzir a poluição mundial em 2 graus centígrados e não passar de 1,5 graus centígrados. De modo que todos os países participantes assumiram o compromisso de reduzir a emissão dos gases, né, sem, contudo, estabelecer um percentual, né, que cada país deveria reduzir. Então, os países que participaram dessa conferência das partes, da COP21, e dessa COP21 foi resultado do protocolo, que é esse documento, Protocolo de Paris, os países aí assumiram, então, o compromisso de reduzir a poluição mundial em 2 graus centígrados. Mas não se estabeleceu o quanto cada país ficaria obrigado a reduzir, né, quanto à emissão dos gases de efeito estufa, né? Nessa conferência, a COP21,
foi firmado um compromisso chamado de INDC. Essa sigla em inglês, mas seria basicamente Contribuição Nacional Determinada. Então, a tradução dessa sigla, traduzindo aí para o português, seria uma contribuição nacional determinada. Que, uma vez ratificado, uma vez confirmado pelo país internamente, pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo daquele país, uma vez confirmado, né, passa-se a ser tratado como um compromisso especial. E aí deixa de ser a sigla INDC, Contribuição Nacional Determinada, e passa a adotar a sigla NDC. NDC. Então, nessa conferência, na COP21, onde resultou o Protocolo de Paris, foi firmado um compromisso chamado de NDC. Uma vez ratificado internamente pelo país, pelo Poder Legislativo, o Congresso Nacional passaria a ser um compromisso especial que esse país assumiu. E aí ganha a sigla NDC. No Brasil, esse compromisso foi ratificado. Portanto, hoje tornou-se um NDC. O NDC do Brasil foi para reduzir o efeito estufa, tomando por base o nível de poluição do ano de 2005 e prevendo uma redução em 37% até o ano de 2025 e 43% até 2030. Então, o Brasil assumiu o compromisso especial, né, de reduzir os gases de efeito estufa, né, tomando-se como base o ano de 2005 e prevendo uma redução até 2025 em 37%, até 2030 em 43%. Para tanto, o Brasil irá realizar reflorestamento. E ele se comprometeu a realizar o reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas. 12 milhões de hectares é praticamente o tamanho da Inglaterra. Além disso, o Brasil deverá alterar sua matriz energética, usando fontes de energia não poluidoras, como energia eólica, energia solar, hidroelétricas, fontes de produção de energias não poluentes, e devendo ter 18% de energia limpa e pelo menos 43% de energia renovável. Energia renovável é a energia inesgotável. Seria, por exemplo, a energia produzida por meio do álcool, biodiesel. Então, esse foi o compromisso que o Brasil assumiu aí, né, nessa conferência 21, a COP21, onde, né, foi produzido esse documento chamado de Protocolo de Paris. Né? Então, veja, com isso, a gente tratou aí dos aspectos mais importantes relacionados ao surgimento, né, e a preocupação com a proteção do meio ambiente, tanto no Brasil quanto no mundo, e tratamos dos eventos internacionais que ocorreram. Né? Tudo ali começa, né, com a Estocolmo, Conferência de Estocolmo de 1972, mas nós temos ainda alguns movimentos anteriores, né, onde começou a haver a preocupação com a proteção do meio ambiente a partir lá da década de 60.